já pagou. Uau, tá vendo? É bom conhecer as pessoas que já tá vendo rapidinho. Mas que bom. Hoje pela manhã nós começamos um tema nesse mês, é um tema muito interessante. Esse mês fala sobre um questionamento. Na verdade, nós estamos entendendo à luz da palavra de Deus, por que é que nós existimos. É um mês de reflexão. É o mês de parar e pensar sobre a nossa existência. Por que você existe? Parou para pensar sobre isto? Hoje pela manhã eu ministrei sobre esse tema, numa direção, e agora eu estou indo para a segunda palavra nessa mesma direção, e nesse mês você vai ouvir 8 ministrações por vários pastores aqui da nossa sede, que vão estar ministrando sobre esse tema, por que você existe? Parece uma coisa simples, corriqueira, talvez você nunca parou para pensar o sentido da sua existência. Você nasceu, você cresceu de um jeito ou de outro, alguns com mais vantagens, outros com menos vantagens, mas você cresceu, alguns estão se virando, alguns mais, outros menos, mas talvez você nunca parou para pensar assim, por que é que eu estou vivo? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Olha que nós passamos pela pandemia e muita gente boa Deus levou. Muitos pastores, amigos meus, muitos apóstolos, amigos meus, foram levados, não venceram a pandemia e foram antes morar com Deus no céu. Mas você ficou, amém? Meu Deus, vou repetir de novo, você ficou, amém? Gente, isso é um privilégio, você ficou. Haja as más línguas que disseram que ali foi o arrebatamento e que foi embora e nós ficamos. Eu quero repreender isso em nome de Jesus, amém? Sangue de Jesus tem poder. Então veja, você ficou, mas qual é o sentido? Por que é que Deus te deixou aqui? Porque Deus permitiu que você tenha mais tempo do que algumas pessoas que talvez conviveram com você, amigos, parentes, vizinhos, pessoas do trabalho, da própria igreja. Por que é que Deus te deixou? Já parou para pensar sobre isto? E esse mês nós vamos aprofundar tremendamente para que você tenha uma exatidão do propósito de Deus na sua vida. E hoje pela manhã, você que não pôde estar aqui, não tem problema, você pega nas nossas redes sociais amanhã, né, pastor Alex? Amanhã já vai estar disponível a mensagem da manhã, que não é essa mensagem aqui, para que você tenha acesso, para que você possa entender uma parte, a primeira parte dessa palavra, que vale a pena você ouvir, refletir sobre o sentido da sua vida. Por que é que eu existo? E hoje eu quero falar com você sobre, na sequência, agora à noite, que você foi chamado para fazer parte de uma família. Essa família se chama Família de Deus. Então diga assim: graças a Deus, eu não estou só, eu tenho uma família. E essa família é uma família espiritual. Hoje o pastor Davi Maia está dizendo aqui, olha, louve a Deus pela igreja que você serve, louve a Deus pela igreja que você congrega, louve a Deus pela sua liderança, louve a Deus pelos pastores, né? Louve a Deus pelo ministério de louvor. Ele estava, na verdade, ele nem sabia o tema de hoje à noite, mas Deus levou o pastor Davi Maia já a levar você a uma reflexão sobre tudo que existe aqui na nossa igreja. A vida vai correndo, vai passando e a gente não se dá conta do porquê de algumas coisas. Muita gente que tirou a vida porque não entendeu o propósito da sua própria vida. Muita gente que achou que viver nesse mundo é só sofrimento, só angústia, é só aflição. Não suportou a pressão, não suportou a angústia, não suportou as situações adversas que vieram e sucumbiram no meio do caminho.
Mas você aguentou, você tem aguentado, você tem suportado. E quando você está suportando e aguentando, é certeza absoluta que Deus tem um grande propósito para você. E você entendendo esse propósito, você vai poder ser muito mais feliz, entendendo que Deus tem um chamado único para você, exclusivo para você, e que você nasceu para ser uma bênção, e que você tem que ser esta bênção. Não importa o que os outros digam, não importa a sua história de passado, o que importa é que você entendendo por que você existe hoje, daqui para frente, a minha oração é que se comece algo novo na sua vida. A Bíblia diz assim: o pardal encontrou casa, e a andorinha encontrou ninho para si, aonde acolhe os seus filhotes. E ele vai dizer assim, o salmista: eu, Senhor, encontrei, sabe o que? Eu encontrei os teus altares. Ele está dizendo assim: não há nada mais importante do que estar na tua presença, não há nada mais importante do que ter uma intimidade contigo. Eu encontrei, eu achei, e é isso que eu quero falar para você. Você não é convidado apenas para vir no culto de celebração. É muito importante estar aqui, mas talvez sem sentido. Alguém te convidou, você se acostumou. Domingo eu tenho que ir na igreja, senão o apóstolo Joel vai me cobrar na segunda-feira. Talvez você se acostumou a vir na igreja, mas aqui é a sua família, muito mais do que uma instituição, muito mais do que uma igreja, muito mais do que uma estrutura física. Aqui é um corpo vivo, aqui é onde o Espírito Santo se move, é aqui neste lugar que a Bíblia fala que é um corpo, é um organismo vivo, aonde Deus, Ele se manifesta. Então, enquanto o salmista está dizendo isso, a Bíblia fala que Deus faz com que o solitário habite em família. E aí eu vou dizer para você, sabe o que? Não é apenas uma família carnal, mas Deus faz com que você habite numa família espiritual. Muitas vezes a igreja, ela é mais família do que a sua própria família. Já parou para pensar nisso? Em quantos momentos que você precisou de algo e a sua família talvez nem se apercebeu, eles nem tiveram nenhum interesse, mas os irmãos da célula tiveram, a igreja teve esse interesse, amém? Ontem aconteceu uma catástrofe, sexta-feira aconteceu uma catástrofe aqui em São Paulo, vocês presenciaram, nós presenciamos aqui um vendaval. A cidade está um caos, paralisada. E tem um irmão da igreja aqui, um líder de célula, que a casa dele, ela foi totalmente destelhada. Totalmente destelhada. Aí ele ligou para o pastor Nino, que é da rede de homens, e disse: olha, aconteceu um caos aqui no meu bairro, e minha casa destelhou, nós estamos sem telhado aqui. Pastor Nino, como um bom pastor, se perguntou, mas e quanto fica para consertar isso aí? Quanto fica para pôr um telhado novo rapidamente, porque vai chegar a noite? E ele falou lá o valor, que ele já tinha feito orçamento num lugar lá perto, no material de construção. Aí o pastor Nino me liga e fala assim: apóstolo, é possível colocar na rede de homens, na rede de mulheres, que há esse irmão com essa necessidade? É possível que as mulheres ajudem, os homens ajudem, a igreja ajude essa família? Eu disse: é lógico, vamos lá, estamos juntos nessa. Meu irmão, presta atenção, em menos de 2 horas nós levantamos todo o valor da telha, da mão de obra, porque a igreja se uniu para isto. Olha só, a família da fé, aonde ele foi recorrer? Na família da fé. Eu tenho uma família, eu tenho uma casa espiritual, eu tenho alguém que ora por mim, que intercede por mim, que se preocupa comigo, mas que na hora que eu mais preciso, alguém vai se levantar e me ajudar. Isto é a família da fé. Não é um projeto de uma igreja, não é uma caixa que nós estamos aqui aglomerados todos juntos toda semana, não. Nós somos uma família da fé. Então diga assim: graças a Deus
Eu pertenço a esta família. Preste atenção, a igreja não é apenas um lugar para você frequentar. Ela é muito mais do que isso. A igreja é um lugar para você pertencer a ela. Eu pertenço, eu sou deste lugar. Eu amo pregar fora, eu gosto de pregar fora, com exceção do dia de ontem, que era realmente o rabo de foguete ali, pelo público que tinha lá. Eu calculo que tinha ali quase 300 pessoas, 300 pastores ali. É complicado, mas eu amo pregar nas congregações da nossa igreja, eu amo pregar nas igrejas que eu dou cobertura, é tão bom, é tão gostoso. Mas eu falo para todos eles, eu aceito qualquer convite. De segunda a sábado eu saio da minha igreja, porque nós só temos a célula e o culto aqui na quinta-feira, mas no domingo não me convide para pregar fora, porque eu tenho uma casa, eu tenho uma igreja, eu tenho uma família, e eu não falto para essa família por nada, porque eu pertenço a essa família. Eu já perdi muitos convites grandiosos, porque eu disse: eu não saio da minha casa, eu tenho uma família, eu tenho filhos, eu tenho irmãos, eu tenho amigos verdadeiros aqui nesse lugar. Jesus tinha Cafarnaum. Jesus saiu para pregar em muitos lugares, ele em aldeias, ele andava em estradas. Jesus, ele ministrava em vários lugares, mas ele sempre voltava para Cafarnaum, porque ele tinha uma casa espiritual, e dali fluía todas as coisas. Então diga assim: eu não apenas frequento esta igreja, mas eu pertenço a esta igreja. Aí você precisa aprender uma coisa muito importante: amar a sua igreja. Quando você ama a sua igreja, você vai entender que a nossa igreja não é perfeita. Se fosse perfeita, nós teríamos já sido arrebatados. Nós temos imperfeições, corrigimos muitas coisas constantemente, estamos corrigindo as rotas, ajustes, relacionamentos. Mas você precisa amar a sua igreja, porque quando você ama, você se entrega por ela. Quando você pertence, você não apenas assiste e critica e questiona, mas você participa e colabora. Então, quando você ama a igreja, você sabe que nesta grande koinonia existem 5 grandes níveis que Deus estabelece para termos uma verdadeira comunhão. Primeiro nível: você vai viver a confiança. Você vai confiar nessa igreja, vai confiar nessa família, que quando você precisar, pessoas estarão te ajudando, pessoas estarão ministrando com você, tem um time de pastores para cuidar de você. Nós temos quase 100 líderes de células poderosos para cuidar de você, da sua família. A igreja tem muitos ministérios para cuidar, desde a criança até a 3ª e 4ª idade. Por quê? Porque nós somos uma família, que nós pertencemos e nós confiamos que aqui é uma casa séria, aqui a coisa funciona, aqui Deus se manifesta, aqui a palavra é verdade. Então, olha só o que diz 1 Timóteo, Paulo escrevendo a 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Pode abrir a sua Bíblia, por gentileza. 1 Timóteo 3, 15. Paulo está dizendo a Timóteo: mas se eu demorar, esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. Meu irmão, existe um mundo de mentiras que nós vivemos. A casa do Senhor é a revelação da verdade, a verdade que liberta, a verdade que traz para você novidades de vida. Em segundo lugar, o segundo pilar, a fidelidade. Seja fiel à casa que você serve.
Seja fiel à palavra, seja fiel a Deus e seja fiel à sua igreja. Em terceiro lugar, tenha comprometimento. Essa turma que se levantou quando lançamos aqui no Zap, rapidamente, eu disse, a igreja vai entrar com tanto, então já levantou a rede de mulheres, rede de homens, levantou a igreja. Sabe por quê? Porque são irmãos comprometidos com a família na fé. Não estão apenas sentados no banco vendo as coisas acontecer, eles estão realmente envolvidos e comprometidos com a obra. Olha só, a semana passada, o grande mover de Deus que aconteceu no encontro lá no Vale dos Mananciais. Mulheres comprometidas em ajudar outras mulheres, ou mulheres comprometidas a pagar um preço para fazer, se preciso for, limpar uma privada, colocar um bombom na cama, fazer um mimo, fazer jejum. Estamos comprometidos para ajudar o próximo. Isto é família na fé. Em quarto lugar, aprenda a honrar o lugar que você está. Aprenda a honrar a sua família. Talvez tenham templos muito mais bonitos do que nós, e com certeza tem. E se prepara que nós estamos para fazer uma repaginada aqui, né, pastor Alex? Dar uma repaginada na igreja, para melhorar mais, melhorar o som, melhorar a estética. Vem aí 2024 no comecinho, muitas coisas novas aí para a igreja. Já estamos fazendo para melhorar cada vez mais esse lugar. Mas preste atenção, aprenda a honrar o lugar que você congrega, o lugar da sua família, a sua família da fé. Essa é a igreja que Deus te deu. Você já desceu lá no infantil para ver as salas das crianças, como elas são lindas? Você já viu o material que é usado, como que é um material lindo e maravilhoso, que as crianças aprendem a verdade do Senhor? Já viu as dinâmicas? Você já viu o lanche que o seu filho come lá embaixo, o suco que o seu filho toma lá embaixo? Você já viu a excelência do que se dá lá embaixo? Você já viu o grupo de adolescentes da igreja, dos teens aqui na sexta-feira? A igreja semeia lanche para eles, suco para eles, refrigerante para eles. A igreja comprou mesa de ping-pong, pimbolim, tem videogame, tem tudo ali para os adolescentes. Sabe por quê? Porque nós devemos honrar a nossa casa. E por último, tenha respeito com aqueles que convivem na família da fé. Seja ético, seja polido, seja excelente no relacionamento com aquele irmão que faz parte da família. Talvez tenha alguém do seu lado que precise apenas de uma mão estendida, de um braço estendido. Aprenda a ter respeito para isto, porque nesta família você é chamado para dar, para você ensinar, para você crescer e para você aprender. Amém? Hoje, quando acabou o culto aqui, presta atenção, acabou o culto aqui quase meio-dia. Meu irmão, eu fui um dos últimos a sair daqui, porque eu fiquei cumprimentando todo mundo na porta. Era muita gente, e olha que a porta larga estava grande hoje, né? A porta estreita, aquela fila que me cumprimenta, aquela turma, a turma mais apressada passou pela porta larga lá, né? Passou de largo lá, que estavam com pressa. Mas veja bem, quando acabou tudo isso aqui, o meu filho Pedro, ele, sob a orientação do pastor Alex, que coordena todo o nosso mover aqui de audiovisual, meu filho Pedro reuniu uma galera, né, Mário? O Mário estava ali presente. O pessoal assistiu o culto e ficou aqui até quase 2 horas, é isso? Quase 2 horas da tarde sem almoço, aprendendo, e ele ensinando essa galera nova a mexer nas câmeras, ensinando essa turma a manusear. Hoje nós temos aqui a Márcia, o Hélio, são profissionais, é lógico, né? Então, não está... O Hélio estava aí também, Hélio? O Hélio estava, a Márcia também estava. Veja, eles estão se dando. Eles poderiam dizer assim: tem muita gente para fazer isso, eu não vou fazer nada, eu estou com fome, eu vou embora. Ficaram aqui até 2 horas da tarde, tendo paciência com meu filho, para ensinar a manusear a câmera. Nem sei o que deu, mas ele ficou aqui até 2 horas, ele estava quebrado,
né? Lá está o João Alves falando também que participou, a turma antiga, a turma nova. Sabe por quê? A família da fé é lugar de você se dar, é lugar de você ter comprometimento, de você também fazer alguma coisa. Existem muitas áreas da vida da igreja que precisam que você se envolva e que você dê um pouco do seu tempo, que você cresça aqui, que você aprenda e que você desenvolva o dom que o Espírito Santo te deu. Amém? Então diga assim: graças a Deus, se eu não trabalho ainda, em breve eu vou trabalhar. A igreja não é um clube, a igreja não é um lugar para você ter uma vida social. Você pode pôr a melhor roupa do mundo, e deve até pôr a melhor roupa do mundo para vir na casa do Senhor, mas a igreja não é o lugar de você apenas ter uma vida social. Eu comprei uma roupa nova, não tenho aonde usar, eu vou usar na igreja. Pode até usar na igreja essa roupa nova, e deve usar, comprar o melhor vestido, a melhor roupa, o melhor terno, blazer, tênis, venha mesmo. Olha o pastor Davi Maia aqui com essa banda, né? Sempre bem vestido, sim ou não? Sim. E agora o look deles é dos Estados Unidos, né? É chique no último, gente. Mas eles não fazem disso a razão de ser a roupa. A roupa é apenas um detalhe. O que importa é o coração de alguém que vem aqui para pertencer a uma igreja e adorar ao Senhor. É impressionante porque nós podemos encontrar na Bíblia 5 níveis crescentes de uma comunhão na família da fé. 5 níveis. O primeiro nível é você entender que para pertencer a uma igreja você tem que ser membro dessa igreja. Diga assim: eu preciso pertencer sendo membro. Isso é uma escolha, é uma decisão. Ninguém força ninguém. Igreja gostosa de participar, ninguém força ninguém, é natural. É o processo natural que você decide. Eu decido pertencer a essa igreja. Talvez você já foi em uma igreja, já foi em outra, aí você veio aqui uma vez, depois foi para outra, aí um dia você disse: eu decido ficar na renovada. Ok, amém? Vai ser muito bem-vindo, muito bem amado. Aí você começa a olhar a palavra de Deus que diz assim, olha só: em Cristo, Romanos 12:5, em Cristo nós formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. 1 Coríntios 12:13, é o que proclamamos em palavras e ações, quando somos batizados. Cada um de nós é agora uma parte de seu corpo ressuscitado. Aqui vem 2 coisas importantes. Eu decido. Eu vi que a doutrina é boa, eu vi que aqui a coisa é séria, eu senti uma unção nesse lugar, eu decido ser membro. E aí você faz o quê? A classe de membresia, para você aprender a história da igreja. Aonde é que você está entrando? Por que é que você vai ser membro dessa igreja se você não sabe a história dela? Porque nem todas as igrejas, elas têm uma história muito boa. Existem igrejas que são frutos de rebelião, frutos de uma divisão, frutos de alguma coisa mal entendida, e a pessoa abre uma igreja, e quem vai para aquela igreja entra naquela unção, naquele mover. Se é bom, se é ruim, vai ser ruim para você. E nós aqui ensinamos desde a origem. Agora em dezembro vamos fazer 30 anos de igreja, 30 de renovada, no Brasil e agora na Itália. Nós não temos nada para esconder, não tem nenhuma poeira debaixo do tapete, nenhuma sujeira. Sabe por que não tem nenhuma sujeira debaixo do tapete? Porque nessa igreja nem tapete tem. Dá uma olhada, não dá nem para esconder. 30 anos sem nenhum título protestado, sem nenhum cheque devolvido, sem nada. Sabe por quê? Porque a seriedade neste lugar,
Então você decide ser membro. Eu quero ter uma família, eu quero ter amigos, eu quero ter irmãos, eu quero ter cobertura, eu quero ter acompanhamento, eu quero crescer nessa igreja. Então, como Paulo diz aqui, então você precisa também tomar posição de que essa é a sua casa, mas você precisa ser batizado. A Bíblia diz: quem crer e for batizado será o quê? Presta atenção, não é quem crer e ou batizar, diz quem crer e for batizado será salvo. E aí você encontra uma série de irmãos que creem, congregam da igreja, mas que nunca participaram do batismo por imersão, e sofrem retaliações do inferno, congregam, dizimam, participam da célula e sofrem retaliações porque não cumpriram a segunda parte, que é o batismo. Então se prepare, porque logo antes do final do ano vai ter um batismo por imersão nessa igreja, e se você não foi batizado, chegou a sua hora para você dar cessar toda a artimanha do diabo contra a tua vida e dizer para o Senhor: eu criei, agora eu fui batizado e eu sou teu. A Bíblia nos diz que é preciso ser batizado. Segundo pilar, segundo princípio, segundo nível para você crescer na comunhão, na família da fé, a amizade. Diga assim: amizade. É impressionante porque nós criamos relacionamentos. A família da fé, ela promove relacionamentos. Eu vejo pela minha célula como é gostosa a minha célula, como deve ser gostosa a sua célula. Eu vejo nas fotos, eu vejo a alegria, eu vejo a comunhão, eu vejo como o pessoal engorda na célula. Eu fico acompanhando, falo: o sangue de Jesus tem poder, esse povo come demais, Jesus poderoso. Mas como é bom a célula, sabe por quê? Porque cria vínculos de amizades, relacionamentos sadios, para que você possa aprender a compartilhar. Você precisa ter amizades. E numa igreja desse tamanho ou de outro tamanho, se você não tiver uma koinonia, uma comunhão, que eu disse no começo, você é mais um no meio de uma congregação. Você entra, sai, ninguém te conhece, ninguém fala com você, ninguém se apresenta, ninguém te telefona, ninguém se importa com você, e você diz: como é que eu vou pertencer a uma igreja que ninguém se importa comigo? Mas numa igreja como a Renovada, aqui você cria relacionamentos e vínculos de amizades. Olha para esse irmão e fala assim: ó, que bom que você é meu irmão, que bom que eu tenho amizade com você. Imagina essa família que estava agora com o telhado, destelhado. Imagina só, se eles não tivessem vínculos de amizade. A primeira coisa que ele fez foi ligar para o pastor dele, que é o pastor Nino aqui da igreja: me ajuda, me socorre, o que eu faço? Como é que eu vou lidar com isso? Ele tem essa liberdade, porque amizade diz respeito a você compartilhar também as suas necessidades. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 2, verso 44. Todos os que criam estavam juntos. Olha só, estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. O irmão não tem telhado, nós vamos dar o telhado para ele. A irmã não tem a cesta básica, nós vamos dar a cesta básica para ela. Aquele irmãozinho está precisando de comprar um remédio, não tem dinheiro, nós vamos ajudar esse irmãozinho com remédio. Está precisando de oração, nós vamos orar. Está precisando de aconselhamento, nós vamos aconselhar, porque ele está numa família. Feliz é você que faz parte de uma família séria. Diga assim: graças a Deus. Quando você está numa família, você tem amizades, e aí você pode, nesta amizade, pode compartilhar as suas experiências boas e ruins. Você pode dar testemunho na célula, dar uma grande vitória, como você pode pedir oração por uma grande necessidade. Mas você pode, aqui no altar, você é chamado a colocar as suas lutas, as suas causas diante do Senhor, porque aqui é lugar de milagres.
Quando você tem amizades, você pode abrir a sua casa e dizer: a minha casa pode ser uma casa que vai acolher os irmãos na quarta-feira ou no sábado. Eu vou abrir a minha casa porque eu sei que eu vou receber irmãos benditos e abençoados. Eu quero também servir a minha igreja, servir aos meus irmãos. Nesta unidade, você pode também compartilhar as suas lutas, as suas dificuldades. E aqui nos diz a palavra em Hebreus capítulo 10, verso 25: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Você sabia que tem gente que na pandemia parou? A pandemia acabou há quanto tempo? Me ajuda aí, quantos anos faz que acabou a pandemia? 2? Mais? 3 anos que acabou a pandemia. 1 ano? Eu acho que é mais, hein? É mais. Veja bem, acabou a pandemia. Tem gente que não saiu de casa para congregar. Está em casa, com medo. Já passou, mas está parado em casa com medo. Deixou de congregar. E aqui nos diz o livro de Hebreus que nós não podemos seguir esse modelo. Terceiro nível é o nível da mutualidade. Ou seja, eu vou fazer a minha parte, eu espero que os outros façam a parte deles, eu espero que o apóstolo faça o papel dele, que os pastores façam o papel dele, que os diáconos façam o papel deles, que o pessoal do som faça o papel deles, que o líder de célula faça o papel deles, mas eu também vou fazer a minha parte. Quando você se encontra no lugar, quando você pertence ao lugar, você não está apenas para receber, não está apenas para que os outros te deem. Vai chegar um momento em que você vai precisar receber, sim, mas vai chegar um momento em que você vai poder dar, você vai poder ofertar, você vai poder semear, você vai poder ajudar pessoas que precisaram. Quando você precisou, os irmãos se levantaram, a igreja se levantou, mas vai chegar uma hora que Deus vai te abençoar tanto na família da fé, que você vai dizer: Senhor, eu cheguei agora no nível em que eu posso ajudar. Apóstolo, aonde eu posso ajudar? No que eu posso contribuir? Aonde eu faço alguma coisa? Na onde eu posso me doar? Chega uma hora que você não só recebe, mas você dá também. Servir ao Senhor, eu digo sempre. Essa semana eu parei a minha célula, reuni 5 pessoas, aqui está uma delas. Lá atrás tem mais um casal. Eu reuni os 5, vem cá, olha, vem cá, vocês já estão na igreja há um tempo. Eu não disse assim para não ofender, mas eu disse assim: vocês não estão fazendo nada. Vocês só estão indo na igreja. E vocês têm tanto valor. Vocês podem fazer alguma coisa. Vocês vem a necessidade lá, nós estamos precisando de gente para filmar, porque nós vamos comprar mais uma filmadora, nós vamos comprar mais um outro equipamento lá em cima, nós vamos melhorar aqui o equipamento, nós vamos precisar de gente aqui para várias coisas. Vocês não querem servir ao Senhor, pagar o preço. Todos os 5 disseram: nós queremos servir ao Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor? Essa semana eu vou passar o nome do pastor Alex para que ele possa mobilizar essa turma. De repente você tem um dom, um talento, você pode fazer algo. De repente você não tem talento nenhum, vai cantar desafinado, pior que uma galinha. De repente você vai fazer alguma coisa, se atrapalhado, derruba. Mas de repente você pode fazer como alguém fez, que foi lá, buscou esta mesinha de água e trouxe aqui sem derrubar. De repente você pode ficar numa câmera, de repente você pode ficar no audiovisual, de repente você pode ser um professor do infantil, você pode estar no acolhimento. Viu que turma linda do acolhimento? Que recepção que tem essa igreja.
aquela alegria, aquela coisa bonita. É gente que chegou mais cedo, sabia? O pessoal do louvor aqui chega aqui de manhã, o culto começa às 10, eles chegam às 7:30 da manhã, para orar, para ungir as cadeiras, para fazer os ensaios. É um pessoal que está disposto a pagar, e junto com a banda, vem toda a turma atrás, é o pessoal da filmagem, o pessoal do audiovisual, vem todo mundo aqui. Então 7:30 da manhã tem uma galera aqui já se preparando espiritualmente, para servir ao Senhor. Você vê que isso é pertencer. Eu pertenço. Eu não quero só sentar como no restaurante: garçom, diácono, por favor, me traga uma água gelada. Eu fui uma vez numa igreja na Argentina. Eu achei interessante, porque eu sentei na ala dos pastores, e tinha assim uma ala dos pastores na lateral, bem grande, tinha uns 40 pastores. E na hora do culto, do louvor, passou uma moça com uma bandeja. Ela viu uma moça com uma bandeja com água e café. Eu achei muito esquisito aquilo. Eu falei: mas que coisa maluca é essa? Na hora do louvor da palavra, ela vinha assim, uma diaconisa muito simpática, vinha oferecer: quer um café, quer uma água? Eu falei: meu Deus, né? Que coisa estranha, né? Pode ser uma cultura daquela igreja lá, mas totalmente fora de local, de momento. Tem um momento para servir café. Quer tomar café? Vai para o Stefano. Quer água? Vai para o Stefano. Então veja que as pessoas estão ali para ser servidas. Jesus disse assim: eu vim para servir e não para ser servido. Isso derruba o nosso ego, derruba a nossa prepotência. Eu quero sentar na igreja, quero o melhor louvor, o melhor ar-condicionado. Porque quem não pertence, não tem sentimento de pertencimento, tudo está ruim. O ar-condicionado está gelado. Meu Deus, o pastor não viu isso. Aí, o dia que não funciona o ar-condicionado: meu Deus, não ligaram o ar-condicionado, está quente essa igreja, Jesus poderoso. O som está alto, o som está baixo. Meu Deus, a câmera está ruim. Você percebe que quem não pertence, às vezes mais critica, mais condena do que ajuda. Agora, quando você serve, você vai ver os bastidores dessa turma correndo, se esforçando para regular o som, para melhorar. Caiu uma fase, caiu outra, e a turma correndo, se esforçando. Caiu o ar-condicionado, e a turma ligando lá, correndo. Todo mundo se esforçando, só que você não vê. Mas quem serve enxerga todas as coisas, amém? Então você precisa aprender a ter essa mutualidade, fazer parte de uma igreja onde você vai servir, aonde você se importa com as pessoas, se importa com aquilo que está acontecendo. O quarto nível é o amor. Diga assim: o amor. Meu irmão, aqui nos diz a palavra de Deus, Atos capítulo 2, verso 42, eram como uma família, um para o outro. Romanos 12:10 diz assim: sejam dedicados uns aos outros como uma família afetuosa. Olha só, aprimorem em demonstrar respeito uns com os outros. Olha o que Paulo está dizendo o seguinte: ame a sua igreja, ame as pessoas dessa igreja, ame a sua célula, ame os ministérios. Estamos com uma cantata de Natal aí, toda terça-feira ensaio com quase 150 pessoas ensaiando aqui, terça-feira depois do Tadel. Sabe o que eles estão dizendo? Eu amo servir ao Senhor. Aí você vai ver a melhor cantata de Natal de São Paulo aqui nesse palco aqui. Sabe por quê? Porque as pessoas estão dizendo: eu amo a minha igreja. A Bíblia diz que só aquele que é nascido de Deus e que conhece a Deus pode amar. Olha só o que diz Gálatas 5:10, 6:10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Fazer o bem a todas as pessoas. Quinto e último lugar, eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Esse quinto e último lugar fala de
paternidade. Paternidade. Diga assim: eu tenho um pai. Olha só o que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 1, verso 1, capítulo 1, verso 2, dizendo assim: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Se tem o verdadeiro é porque tem o falso. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando vocês têm o sentimento de pertencimento, eu sou filho dessa casa, aqui é a minha casa, meu pai habita nesse lugar, Deus Pai reina nesse lugar, eu tenho um pai, eu tenho uma estrutura paterna nesse lugar, e aí eu me encaixo como filho, porque só pode ser filho quem tem um pai, porque quem não tem o pertencimento, não tem pai. O pai é hoje um, o pai amanhã outro, amanhã uma mãe, amanhã depois amanhã outro pai, está sempre de pai em pai, não tem um pai só, tem um monte de pai, e quem tem um monte de pais, preste atenção, na hora que você precisar, nenhum deles vai te socorrer, porque você não é filho que pertence lá e lá. Isso é muito sério, porque nós vivemos hoje numa sociedade em constante mudança, uma sociedade superficial de relacionamentos, superficial. Na sua empresa você é um número, chama lá o número 1225, nem nome te dão, porque essa é a nossa sociedade. Olha só no seu prédio, onde você mora. Eu já morei em muitos prédios aqui em São Paulo. Ninguém quer relacionamento, é tudo superficial. Boa noite, no elevador. Bom dia. Tem gente que responde, gente nem responde. Fala assim, ó, cara de pastel. Não está para estar surdo, meu irmão. Acordou com a pá virada. Porque é uma sociedade superficial, as pessoas não querem relacionamento, as pessoas não querem comprometimento com nada. No meu prédio lá agora, graças a Deus eu não sou mais síndico, me livrei dessa, Jesus poderoso, e a atual síndica um dia me pegou assim, olha, puxa pastor, o senhor falou para mim que era fácil, hein? O senhor falou que era fácil, me pôs numa fria. Eu falei, não, calma, eu vou te ajudar, vai ficar fácil. E ela está lá, está tocando. Mas aí acabou a luz. Aí nós temos gerador no prédio, e o gerador estava mais de 12 horas funcionando, estava acabando o diesel. E aí põe no grupo do prédio lá, olha, está acabando o diesel, não tem mais vasilha, quem tem vasilha? E aí começou, parece aquela história da viúva. É a versão moderna da viúva lá. Foi interessante que uma arrumou um galão, a outra falou assim, olha, eu não entendo nada disso, serve garrafa de Coca-Cola. Meu irmão, foi colocando no grupo um monte de coisa. E aí, o gerador ligado muito tempo e todo mundo correu, o zelador foi lá, comprou diesel, abasteceu, ok. Como estava muito tempo ligado, o gerador deu um pane lá. A síndica ligando para todas as empresas. Ontem à tarde eu estava lá no congresso assistindo louvor, e a síndica lá, pastor, me ajuda, me socorre, quebrou o gerador, nem o elevador funciona mais agora, a luz de emergência não funciona, as empresas estão tudo fechadas, e as que não estão fechadas ninguém pode atender. Aí eu liguei para o irmão da igreja aqui, que é o Zerlei, que mexe com os geradores. Eu, Zerlei, você pode me socorrer, pastor? Eu estou tolado de coisa, está tudo, eu estou ocupado, mas eu tenho o nome de um técnico que vai te ajudar. Me passou o nome do técnico. Aí eu liguei para o técnico lá no congresso, hein? Lá, outra coisa, eu estou lá apagando um incêndio lá. Eu falei assim, rapaz, eu preciso de você urgente, porque acabou, e contei a história para ele. Falei assim, olha, eu estou aqui na Avenida do Estado, mas eu vou voltar e vou lá.
E ele voltou, foi lá e resolveu o problema. Aí hoje pela manhã a síndica mandou usar para mim: pastor, me perdoa, não agradeci o senhor nos salvou ontem de um problema tão grave aqui. Aí eu disse: você percebeu que cada um do prédio, porque de vez em quando a gente não se entende lá no prédio, sabe? É de vez em quando só. Nas assembleias, você participou da assembleia de prédio? Parece a guerra do Hamas com Israel. Aí, mas nessa hora que estava pegando fogo lá, um chegou com a garrafa de coca, o outro com o galão, o outro com um balde, cada um foi dando o que podia. Eu consegui o técnico. Aí eu falei para ela assim: você viu que bonito? Na dificuldade nós nos unimos e cada um deu o que pôde e resolvemos o problema. E não é um povo evangélico, mas o princípio funciona, que é o princípio do servir e da unidade. Eu vou dar o que eu posso dar. É igual o princípio da oferta. Você pode dar aquilo que você tem. Eu fiquei feliz com o Rafael semana passada aqui. Foi semana passada? Foi, né? O Rafael, eu não sabia da história toda. Alguém aqui da nossa igreja deu um carro para ele. Tinha um carro que só a misericórdia de Deus, se é que pode chamar aquilo de carro. E ele veio lá de Itajaí com aquela coisa para chegar aqui em São Paulo. E chegou com um farol só. E uma família aqui da sede que ficou sabendo e ouviu alguma coisa, pegou o carro que eles tinham e deu para o Rafael. Depois eu fiquei sabendo a família que deu. Eu não sabia. Ele não falou nada. Eu fiquei sabendo domingo passado. E gente, não é uma família que tem. Ele tem 5 carros, 10 carros na garagem. Não. Só tinha um. Mas foi tocado e deu aquele um. Você percebe que isso é pertencer a uma família. A você de repente não pode se doar para o infantil, que você não trabalha com infantil. Se doa para uma outra área. Vai no acolhimento, fala com a Bel. Vai gritar na entrada: aí eu só sei segurar uma plaquinha. Vai lá, segura a plaquinha. Você vai ser bênção lá. Aí eu só sei abrir a porta para os irmãos. Ok, abre a porta, não sei falar nada, mas abre a porta. Vai abrir a porta. De repente você pode abrir a sua casa para ser uma célula. De repente você pode ser um líder de célula. Veja quantas oportunidades você tem aqui para dizer assim: essa é a minha igreja. E quando você tem sentimento de pertencimento, sabe o que acontece? Quando você vai sair da igreja e algum irmão descuidado, tá? Deixou cair um papel de bala. Não sei se você viu, a bala que você recebeu da entrada é uma bala personalizada, você viu? Renovada tem bala. Tem bala na agulha. Recebeu uma bala. Aí o irmão chupou a bala e foi pôr no bolso e não viu, caiu no chão. Quando você tem o sentimento de pertencimento, você não vai falar assim: amanhã o pessoal da limpeza vai pegar. Não, essa igreja me pertence. Ela é minha também. Então você vai lá, pega o papel, coloca no lixo, não importa quem deixou cair, porque esse lugar me pertence. Isso aqui é meu também. Amém? Quero que você coloque a mão no seu coração, feche seus olhos, ore comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor me ama tanto, que o Senhor colocou diante de mim uma família espiritual, um lugar que eu possa amar, servir, mas também ser amado e ser servido. Obrigado, Senhor, porque aqui é a minha casa, aqui é a minha família, e eu quero me colocar à disposição, para que o Senhor, como meu Pai, possa me usar muito mais do que já tem usado. Eis aqui os meus dons, eis aqui os meus talentos, eis aqui os meus bens. Tudo que eu tenho veio do Senhor,
Por isso eu quero devolver ao Senhor. Por isso recebe, Senhor, a minha gratidão. E eu sei que eu nasci com um propósito. E o propósito é estar nesta família. Obrigado, porque Jesus Cristo pagou o preço pela minha vida, para que eu pudesse estar nessa família. Em nome de Jesus. Amém. Você pode